Evangelho de João, capítulo de número 14. Vida plena no Espírito, conhecendo o Espírito Santo, se relacionando com Ele. João, capítulo 14, verso 16, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará, o que está escrito aí? Outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês, falando aos discípulos, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Glória a Deus. Já oramos mais uma vez, mas pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, através da sua palavra. Que tudo aquilo que os meus lábios proferir não venha de mim, mas venha daquilo que o Senhor tem preparado para falar conosco. No nome de Jesus, amém e amém. Queridos, primeira verdade que a gente precisa entender é que não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Não existe, não existe. Um cristão sem o Espírito Santo na vida dele, ele não é um cristão, ele é uma fraude. Ele acha que é, mas na verdade ele não é um cristão. Ele pode até se apresentar como cristão, ele pode falar que frequenta uma igreja, ele pode dizer que é um evangélico, sei lá, ele pode carregar qualquer coisa nos lábios, mas se ele não desenvolve uma vida de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, na verdade ele é um impostor. Porque é impreterível que quem afirma ser cristão, quem afirma ser um genuíno discípulo de Jesus, é impreterível que ele tenha o Espírito Santo. Quem afirma ser um cristão genuíno, é impreterível que ele seja guiado pelo Espírito Santo. Não é pelas emoções, não é porque ele acha, não, é porque eu achei bonita, eu vou tomar a decisão pelos meus olhos, pelo meu coração. Não, ele é guiado. Quem diz ser de fato um discípulo de Jesus, ele deve se relacionar, é impreterível que ele se relacione diariamente com o Espírito Santo, e é impreterível que ele seja cheio do Espírito Santo. E nós vemos isso de forma muito nítida nas Escrituras, essa necessidade vital ou indispensabilidade do Espírito Santo na vida do cristão. Por exemplo, a vida cristã, ela só se inicia, só dá play, só dá start nela, através da atuação do Espírito Santo. O próprio Jesus disse, numa conversa com Nicodemos, numa calada da noite, ele disse em João 3:5 o seguinte: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Aqui no contexto da conversa de Jesus com Nicodemos, a água significa a palavra de Deus. Ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, para fazer parte do reino de Deus é necessário nascer de novo. E ninguém nasce de novo a não ser através do Espírito de Deus. Ninguém nasce de novo a não ser através do Espírito Santo. É impossível uma pessoa falar que é convertida se ela não viveu essa obra do Espírito Santo no seu coração. Sem a atuação, sem a habitação do Espírito Santo, uma pessoa não se arrepende, gente. Desde a minha conversão, eu ouvia muito essa expressão. A pessoa ela não é convertida, ela é convencida. Ela se convence a ela mesma que ela é cristã, mas ela não é convertida. Sem a obra do Espírito Santo, uma pessoa não se arrepende, uma pessoa não se transforma genuinamente, uma pessoa não se converte, ela não se torna um cristão. Achei fenomenal uma analogia feita pelo considerado príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, onde ele diz assim, é mais fácil crer que um leão tornar-se-á um vegetariano, um leão virar vegetariano, do que acreditar que um só pecador seja regenerado sem a obra do Espírito Santo. Ou seja, é completamente impossível uma pessoa ser transformada genuinamente, ser tirada do império das trevas e ser colocada, transportada para o reino do Filho do seu amor, se não for através da ação do Espírito Santo. Olha a indispensabilidade do Espírito Santo.
O Espírito Santo ele é tão indispensável que não só para começar a caminhada cristã é necessária essa atuação direta dele, que nós vemos também que para o discípulo produzir fruto, ou seja, a atuação do cristão no reino, ela só será efetiva, eficaz, se for por meio da presença do Espírito Santo. Não são os talentos. Você vai ver, nós conhecemos muito sobre isso, porque Jesus ele fala que antes dos discípulos irem e pregarem o Evangelho, eles precisavam primeiro ser revestidos do Espírito Santo. Lucas 24, 49, quem está anotando, anote aí, ó. E eis que sobreveio, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até do alto ser revestido do poder. O que Jesus estava falando? Eu estou indo sendo assunto para o céu, estou voltando aos céus, mas vocês vão ficar aqui em Jerusalém quietinhos, e só sai daqui para cumprir o ID, depois que vocês foram revestidos do poder do alto. E que é esse poder do alto? Atos 1:8, todos nós conhecemos, vamos repetir juntos, mas recebereis poder, vamos dizer juntos, 2, 3 e, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, aí, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para que eu seja testemunha de Jesus, efetiva, eficaz, eu preciso primeiro receber e ser cheio do Espírito Santo. Porque o que isso tem a ver comigo, com você? Queridos, meus dons, os seus dons, os nossos talentos, a gente pode ter carisma, a gente pode ter habilidade, por si só, não vai transformar ninguém. Eu posso ter a maior oratória, a melhor oratória. Você pode ter o melhor dom de cantar ou de qualquer outra coisa. Não, você pode ter carisma. Isso não tem poder de libertar ninguém. Isso não tem poder de quebrar as cadeias do pecado. Somente a presença do Espírito Santo, somente a graça, a unção, o poder do Espírito Santo é que faz com que as nossas palavras, cheias do Espírito Santo, se tornem verdade que liberta no coração do homem. Então é impossível um cristão ser um instrumento de Deus se não for através do Espírito Santo, meu irmão, porque uma performance sem caráter é um desastre. Uma pessoa que tenta forçar as coisas pelos dons dela, mas se ela não tiver o caráter de Cristo, isso vai ser uma farsa. É aquela questão, a habilidade sem unção é uma farsa. Não gera transformação na vida de ninguém. Somente no poder do Espírito Santo é que o homem se torna um instrumento de Deus nessa terra. O Espírito Santo é tão indispensável que para nascer de novo eu preciso dele. Para poder anunciar Cristo e ver de fato o reino de Deus se tornando realidade na minha família, onde quer que seja, é indispensável a presença dele. E a igreja como corpo de Cristo, ela só sobrevive se tiver a presença e a atuação do Espírito Santo de Deus. Porque, como eu disse, é o Espírito de Deus, gente. Eu posso aqui pregar o melhor sermão, o mais inteligente, o mais profundo. Não vai fazer com que uma pessoa seja arrancada do império das trevas, se não for a obra do Espírito Santo no seu coração. Se não for ele que eu falando aqui, ele vai tocar em vidas aí e começa a trazer cura física. Ele começa a encher e batizar. Lembra lá no culto da virada? Uma pessoa que ouviu sobre o culto da virada, mora em uma outra cidade aqui aos arredores, andou alguns quilômetros, se não me falha a memória, 80, 100 quilômetros, para vir no culto da virada, participar. O filho que tem por volta de, se não me falha a memória, 11 anos de idade, uma criança, um junior, no meio do louvor ali da adoração, tá? O pai depois testemunhou, no meio da adoração ali, o filho foi batizado com o Espírito Santo. Se ninguém colocar as mãos, sem nada fazer, o poder do Espírito Santo, transformando e avivando um coração. Se o nosso coração estiver aberto, meu irmão, você não tem noção do que o Espírito de Deus pode fazer na sua vida, inclusive nesta noite. Hoje pode ser só mais uma noite para muitos aqui, mas hoje pode ser uma noite marcada pela presença, pela unção, pelo renovo, pela libertação, pela salvação, através do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito de Deus, a igreja, ela morre. Por isso a gente olha um quadro panorâmico como esse, vendo a indispensabilidade, a necessidade vital do Espírito Santo na vida do cristão. E a pergunta que a gente precisa fazer, será que eu já tenho esse Espírito Santo na minha vida?
Será que de fato eu tenho a presença do Espírito Santo? Ou eu tenho sido uma fraude na terra e no reino de Deus? A gente olha um quadro como esse, dessa necessidade vital do Espírito Santo e pergunta: será que eu tenho me relacionado com Ele? Ou eu passo a semana toda e tento dizer que eu me relacionei com Ele no domingo à noite? Se Ele é tão indispensável, se a gente precisa fazer perguntas como essa, será que eu estou buscando dessa presença? Será que eu estou tratando o meu corpo como templo? Como habitação do Espírito Santo? Ou será que os meus olhos estão sendo entregues à perversidade? Sabendo do poder do Espírito Santo na minha vida? Será que eu tenho sido cheio? Gente, se tem uma marca que os cristãos, os discípulos de Jesus carregavam, das principais características, não era simpatia, não era sabedoria, a principal característica que Jesus sempre coloca lá na vida dos discípulos, que eram usados com poder, usado por Deus na terra, eles eram cristãos cheios do Espírito Santo. Essa é a maior marca. Mas aqueles camaradas lá, meu irmão, eram profissionais liberais. O Mateus era um funcionário público. O Pedro era um cara que tinha sociedade com seu pai lá e com seu irmão na pescaria. Era um profissional. O Lucas é um médico. Às vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é uma coisa só para o camarada que vive integralmente para o reino. Não! São pessoas comuns, mas que o coração está queimando. Mas que o coração entende, eu preciso me relacionar com Ele, a minha vida só vai fazer sentido se eu caminhar com Ele. São pessoas que têm sede pela presença dEle. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre vidas. Eu não sei como tem sido a sua caminhada com Ele, mas em nome de Jesus, o Senhor vai te levar num nível mais além. Você crê nisso? Num relacionamento com Ele. Eu quero declarar ainda mais, eu não sei se você já viveu muitas experiências com Ele, mas o Senhor vai te surpreender, porque Ele faz além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, segundo o poder dEle, que opera em nós. O seu coração vai queimar, sedento pela presença dEle. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai despertar pela manhã e vai nascer, ser gerado no seu íntimo uma sede, uma necessidade de buscar a face dEle, de ouvir a voz dEle através da palavra, de poder se lançar. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero declarar a unção, a graça, o poder, a presença, a plenitude, o batismo, o fogo do Espírito Santo sobre o seu coração. Chega de viver na superficialidade. Você foi criado para ser guiado por Ele. Você foi salvo para ser cheio dEle. Você foi salvo para se relacionar em intimidade com Ele. Chega de ser um cristão, como diz a moçada, meia boca. Chega de sermos, talvez como a igreja de Laodiceia, tem cara de que vive, mas está morto. Vem no culto, acha legal, roda, às vezes derrama uma lágrima, é quebrantado, sente um mover, vê o outro sendo cheio, mas sai do mesmo jeito. Ou sai e pratica obras de quem não tem o temor do Espírito, de quem não faz do seu corpo o templo dele, mas templo de perversidade, templo de prostituição, templo de pornografia. O Senhor precisa gerar na nossa mente e no nosso coração temor por Ele. Temor pela presença, porque o atributo principal que o Espírito de Deus carrega é que Ele é Espírito Santo. E Ele não vai habitar num corpo que fica manchado pelo pecado, enxafurdado, lameado pelas coisas que afastam de Deus. Ele é santo. E você foi chamado para ser cheio da presença desse Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que cadeias e grilhões serão quebrados, que te impedem de fluir no poder do Espírito Santo. Se o diabo tenta te acusar de pecados que você cometeu até o dia de hoje, o Senhor está colocando quebrantamento, arrependimento e libertação sobre corações, porque vai iniciar um novo ciclo sobre a vida de jovens, vai iniciar um novo ciclo sobre a vida de homens e mulheres, na intimidade e no relacionamento. Eu quero dizer mais, você já teve isso, o Senhor está falando convites, você já teve isso na sua juventude, na sua adolescência e quem sabe na sua infância. Ei, não vai ficar na sua memória não,
não vai ficar no passado, não. O Senhor está reativando, renovando, reacendendo a unção, a graça e a presença do Espírito de Deus na sua vida. Eu sinto Deus nessa casa, eu sinto Deus alinhando pessoas, eu sinto Deus inflamando corações, eu sinto Deus movendo sobre vidas. O Espírito de Deus está neste lugar. E assim, Ele não depende de mim não, Ele age como Ele quer. Eu estou aqui pregando, Ele está operando maravilhas aí, porque é Ele que faz, é Ele que move, é Ele que atua, é Ele que opera. Tanto querer quanto efetuar é obra dEle. Espírito Santo. Esse texto nos mostra, gente, Jesus despedindo dos discípulos, uma quinta-feira aqui. Era uma quinta-feira meio diferente, uma quinta-feira incomum, uma quinta-feira tensa. Por que tensa? Porque para os discípulos, por exemplo, era uma quinta-feira desafiadora, porque eles estão dentro do cenáculo com Jesus. Se você ler João capítulo de número 13, você vai observar que Jesus tinha lavado os pés dos discípulos, ou seja, é uma quinta-feira em que Jesus confronta o orgulho deles. Essa quinta-feira é uma quinta-feira onde Jesus comunica aos seus discípulos que Ele vai partir. Agora imagina só, os camaradas que deixaram a profissão, deixaram tudo para seguir Ele. Ouve assim, ó gente, até agora eu estava aqui com vocês, agora eu vou, partir. Eu não vou estar mais com vocês. A ideia messiânica de muitos judeus era aquela messianidade, como se fosse um grande imperador que ia derrotar fisicamente o exército romano, tirar os judeus do subjugo, do jugo, melhor dizendo, do império romano. Era um Messias terreno. Eles tinham essa ideia. Então, se Jesus agora vai partir, nós vamos ficar desalentados, nós vamos ficar abandonados, nós vamos ficar como órfãos. Olha o que estava passando no coração desses discípulos. Confrontado o orgulho, eles são comunicados sobre a partida de Jesus. Se não bastasse, nessa mesma noite de quinta-feira, Jesus admoesta Pedro, que fala assim: Jesus, se o Senhor está partindo, eu vou morrer por ti se for necessário. E Jesus falou: para com isso, Pedro, hoje mesmo você vai me negar. Tudo nessa noite. E se não bastasse, na mesa da noite, Jesus fala: um vai me trair. E fala: é você, Judas. Imagina como que estava esse ambiente ali dentro daquele cenáculo, dentro daquele recôndito do tabernáculo, onde eles estavam ali reunidos. Eu estava até lendo sobre um comentarista chamado William Hendricks. Ele fala assim que carregava algumas emoções no coração desses discípulos nesse texto de João 14. Eles estavam tristes com a partida de Jesus. Além de tristes, eles estavam angustiados. Além de angustiados, eles estavam envergonhados, porque Jesus confronta o egoísmo. Além de envergonhados, eles estavam perplexos, porque dos 12, Judas iria traí-lo. Pedro iria negá-lo, grande Pedro, que andou sobre as águas. Eles estavam num turbilhão de emoções, de talvez um sentimento de abandono, porque Jesus partindo. Mas muito maior do que os sentimentos, você vai entender o que o Senhor quer falar conosco através da palavra. Muito mais profundo, desafiador do que os sentimentos enfrentados no coração dos discípulos, eram os sentimentos que Jesus tinha que lidar. Era que as emoções, o desafio emocional de Jesus era muito maior. Porque lá fora, nessa quinta-feira, narrada desse texto, estava lá o sacerdote junto com os fariseus, aliados ali, tramando a morte. Essa é a quinta-feira em que Jesus, de uma pressão emocional tão ferrenha, os seus poros não saem como está saindo dos meus aqui, suor em forma de água, mas em gotas de sangue. Se passasse um lenço como esse, certamente sairia vermelho, do sangue carmesim do Filho de Deus. Quinta-feira, se era desafiadora para os discípulos, era muito mais para Jesus, porque Ele investiu na vida dos 12, e um ia negar, e o outro iria dar o beijo da traição naquela noite. Agora, sabe o que me faz vislumbrar, para que a gente possa entender essa profundidade do relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo? É que mesmo diante dessa tensão ferrenha, dessa agonia de alma, Jesus libera alento, vida, paz. E o verso 1 ele diz assim: não se turbe o vosso coração.
com a alma em conflito, sabendo de todos os desafios que lhe cercavam, a morte iminente, a pressão emocional que talvez nenhum de nós, acredito que nenhum de nós sofreu tamanha. Qual foi a crise emocional, crise de ansiedade, crise de pânico que talvez você tenha tido, que chegou aos seus poros a sair sangue? A Bíblia diz que ele sofreu agonia de morte, angústia. E mesmo em momento tão ferrenho, onde o seu coração está sendo vilipendiado terrivelmente, por emoções tão difíceis de lidar, ele libera uma palavra de vida: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Fica tranquilo, eu estou indo, mas eu vou enviar, o Pai vai enviar um outro Consolador, que vai estar para sempre com vocês. Vocês estão achando que vocês vão ficar desamparados? Não vão não, eu estarei com vocês todos os dias, através do Espírito Santo, e é o Espírito da verdade. O mundo não conhece esse Espírito, o mundo não pode se relacionar com Ele, não pode guiar Ele, mas vocês, Jesus diz, vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. E aí Jesus finaliza dizendo: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, ou seja, voltarei para vocês através do Espírito Santo de Deus. Jesus é inigualável, o seu amor é imensurável, a sua graça é incalculável, o seu perdão, a sua misericórdia é infinita. Ele não nos desampara e nunca nos desamparará. Nós temos 24 horas por dia a certeza da presença daquele que consola, daquele que renova, daquele que liberta. Você pode exaltar a Ele, daquele que vive, daquele que cura, daquele que opera maravilhas no nosso meio. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você e eu não ficamos desamparados. Pode até o pai e a mãe um dia nos desamparar, algo talvez que é inconcebível dentro de uma paternidade, mas o Senhor jamais nos desamparará. Você nunca vai estar sozinho. Você precisa de resolver coisas, você se sente angustiado, ninguém sabe. Talvez você está aqui nessa noite, o seu coração está angustiado. Talvez nem o seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa sabe dos conflitos que estão aqui, na sua mente acelerada, dentro da sua alma. Mas eu quero te dar uma notícia: o Espírito Santo conhece, sonda e te trouxe nessa noite para derramar bálsamo sobre o seu coração. Ele ministra, Ele tem cuidado de você, porque Ele é Deus presente dioturnamente. E aí Jesus, Ele faz a seguinte afirmação em João 14:17: vocês o conhecem. Discípulo de Jesus tem que conhecer o Espírito Santo. Vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará. Conhecer, viver e ser habitação. Conhecer, diga comigo: conhecer, viver e ser habitação do Espírito Santo. Discípulo de Jesus conhece, vive e é a habitação dEle. Se eu não vivo essas características, Jesus disse, quando os discípulos, for para a multidão não, vocês conhecem, vocês vivem, e Ele está em vocês. Se de fato eu digo ser um discípulo de Jesus, eu carrego essas realidades no meu coração, porque esse conhecer, esse viver que o texto diz, esse ser habitação, esse relacionar com o Espírito Santo, é o que vai trazer satisfação para a sua alma nessa terra, gente. Não tem nada na vida e traga mais paz, segurança, satisfação na nossa alma do que ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo, no relacionamento com Ele. Não tem nada, gente. Não tem nada nessa terra. Não importa se eu tenho muito, se eu tenho mediano, se eu tenho pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Sei viver contente em toda e qualquer situação. Eu lembro sempre, já falei isso na igreja uma vez, que quando a Lu trabalhava no PSF do Carapino, no posto de saúde, ela visitava uma irmãzinha que agora já foi para a glória, que não tinha uma parte da perna, tinha mais de 90 anos, era cega, tinha uma série de debilidades, uma casinha extremamente simples, ela era paupérrima, talvez financeiramente, mas todas as vezes, que saía a Lu, a enfermeira,
as agentes comunitárias lá do posto, para poder visitar a comunidade como fazem no posto de saúde. Aí chegaram na casa dessa mulher, tentando trazer alento para o coração dela, elas que saíram de lá renovadas. Aí, mas senta aí, vamos conversar, deixa eu orar por você. Eu orava por uma, era a voz de Deus para outra. Deus usava ela no poder do Espírito Santo, coração sempre alegre, porque essa é a realidade da vida no Espírito. Ela não depende, ela é ultra circunstancial, ela não depende de circunstâncias para que possa gerar satisfação na nossa alma. Não tem nada mais pleno do que viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo. E eu caminho para o encerramento, pontuando aqui para vocês algumas verdades que esse texto nos mostra de quem é a pessoa do Espírito Santo, porque eu não vou entregar a minha vida para quem eu não conheço. Então, muitas vezes a gente não vive esse relacionamento porque você não conhece de fato. Porque se conhecesse, você lançava nele, não pensava duas vezes. Eu não quero fazer nada da minha vontade, eu quero fazer a vontade dele, pronto. Porque eu sei quem ele é, eu sei que ele tem o melhor. Eu sei que já deu certo, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Aí eu penso assim, mas o que a palavra dele diz? Às vezes porque a gente não conhece, porque se conhecer em profundidade, não tem como não se lançar. A primeira coisa que o texto diz é que o Espírito Santo, ele é Deus, ou seja, ele é um consolador semelhante a Jesus. Pensa só comigo, o mesmo Jesus que esteve nas partes ali das estradas da Galileia com os discípulos, poderoso, em milagres, em grandes feitos, com palavras de sabedoria, esse mesmo Jesus, ele se manifesta hoje através do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, vocês vão ficar só. E por que eu posso afirmar isso? Porque Jesus mesmo disse em João 14,16 que nós lemos, eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Só que às vezes o português é muito limitado nas traduções, Lázaro, é muito limitado, porque a palavra outro para a gente é outra pessoa, aqui vem outra pessoa pregar, vem outra pessoa cantar, é uma pessoa diferente, né? Só que no grego, ela carrega dois nomes diferentes, tem a palavra heteros e tem a palavra alps. A palavra heteros significa outro diferente, já a palavra alps no grego significa outro igual da mesma substância. A palavra consolador no grego é paráclitos. Antes da palavra paráclitos, a palavra outro vem, outro consolador. Só que qual que você acha que está antecedendo a palavra consolador? Qual dos outros? O outro que é o outro diferente ou o outro igual? O outro igual. Aquele que carrega a mesma essência de Jesus, de poder, de milagre, de salvação, de sabedoria, de direção, esse mesmo está em nós para conduzir a nossa história. Olha que tremendo. Você fica imaginando, gente, já pensou se eu fosse um dos discípulos para andar com Jesus? A única diferença é que você não está vendo fisicamente, mas a essência, o poder e tudo que opera acontece através do Espírito Santo, porque esse é outro da mesma substância, da mesma essência que caminha conosco. Ou seja, o Espírito Santo, a natureza dele é divina. Ele esteve presente na criação, ex nihilo, que é lá, ele criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a palavra criou, pará, criou do nada tudo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. O que isso significa, pastor? Ou seja, não precisa de ter nenhuma possibilidade diante dos nossos olhos, ele cria do nada tudo. Ou seja, esse mesmo Deus desde a criação, é o mesmo Espírito que anda dioturnamente com a gente. Pode estar tudo fechado aos nossos olhos, ele abre uma porta no meio do nada, ele abre o mar vermelho, ele traz a provisão inesperada, ele faz o maná cair do céu, porque ele é Deus presente em nós. A Bíblia nos fala em Hebreus que o Espírito de Deus, ele é eterno. É eterno, gente, sabe o que é eternidade? Ele já sabe o fim desde o começo. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui 5 minutos. E se eu lanço a minha vida para ser guiada por Ele, Ele já sabe do meu amanhã. A vontade dele é boa, é perfeita. Inclusive até o Apocalipse já está escrito, né, gente? E a boa notícia do Apocalipse é que nele nós já saímos como vencedores. Não importa as lutas, não importa os ataques de Satanás, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por que insistir
ter uma vida conduzida pelas nossas vontades, se a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele é o próprio Deus, presente na criação, onipresente. O texto nos mostra a onipresença. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre convosco. Gente, isso é maravilhoso para aqueles que temem ao Senhor. É desespero para o ímpio, né? Para o ímpio, né, Sampaio? É um desespero o cara saber que Deus é onipresente e que o Espírito Santo é onipresente. Porque o salmista diz assim, ó: para onde fugirei da tua face? Para onde? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Por que para o ímpio é um desespero? É desesperador porque ele pode fugir do pai, pode fugir da mãe, pode fugir do pastor, pode fugir da esposa, mas ele não consegue fugir dos olhos de Deus. Estou fazendo aqui, ninguém vai saber, ninguém quem? Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, o Espírito Santo está diuturnamente com a gente. Então para o ímpio é desesperador, ele está cercado por todo lado. Deus está vendo, está achando que está escondido, mas está mais do que revelado, mais do que exposto. Não há nada oculto que não seja revelado. Isso deve gerar temor no nosso coração. Agora para o justo, ou para aquele que serve ao Senhor, para aquele discípulo de Jesus, não tem nada mais glorioso, gente. Você pode estar madrugada, todo mundo dormindo, você perde o sono, o Espírito Santo está lá, para falar o seu coração, para trazer paz sobre o seu coração. Você está dirigindo o carro, quem aqui já dirige o carro, às vezes faz uma viagem, liga aqueles louvor abençoar. Ô Jesus, tem vezes que a gente está dirigindo assim, começa a colocar aqueles louvor, fala: ô Jesus, tem misericórdia, não posso fechar o olho não, senão aí eu vou ter uma adoração profunda mesmo lá no céu, vou estar diante do Senhor mesmo. Mas a gente vai sendo tomado da presença dEle, a gente não depende talvez de um domingo para isso se tornar realidade. Eu posso entrar no meu quarto em secreto e o meu Pai em secreto me recompensará. É diuturnamente, gente. Você está pedalando, você está caminhando. Se eu vou fazer caminhar nele, começa a colocar as ministrações. Meu Deus do céu, você vai adorando a Ele, vai sendo cheio da presença dEle. Porque Ele é Deus presente. Por ser Deus, Ele é onipresente. Por ser Deus, Ele é onipotente. É Ele quem gerou o Espírito, é Ele quem gerou Jesus no ventre de Maria. É o Espírito de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha que tremendo. Esse Deus tremendo é o Deus que quer governar a sua vida, que quer encher o seu coração, que quer fluir através da sua vida. Vamos encerrar para a gente orar. Ele é Deus, Ele é uma pessoa, porque o texto diz assim, ó, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo. Ele entristece. Quando a gente peca, Ele fica triste. Quando a gente anda nos caminhos que não agradam a Deus, Ele se entristece com a gente. Ele fala quantas vezes no Atos dos Apóstolos tem a palavra, e o Espírito diz. Na verdade, em toda a Bíblia, cerca de 420 vezes tem a palavra assim diz o Senhor. Nós servimos a um Deus que não é feito por mãos humanas, que tem boca mas não fala, mas é um Deus que é vivo e fala ao coração dos seus servos. E tem gente que está buscando a face de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus, o Senhor vai falar ao seu coração. Ele não vai te deixar desamparado, Ele vai te dar os direcionamentos que você precisa, porque Ele é o Deus que fala conosco. Ele é o Deus que nos ama, Ele é o Deus que nos consola. E a gente encerra dizendo que o Espírito Santo é o Deus que habita em nós. E essa verdade linda para o nosso coração, que o texto diz: vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Diga comigo: o Espírito Santo habita comigo e estará em mim. Você lê Atos capítulo 2, você vai ver que no dia do Pentecoste o Espírito Santo veio habitar no meio, ao lado e dentro dos discípulos. Olha que tremendo. Quando Jesus vem, Ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Quando Ele manda o Espírito Santo, Ele é o Deus em nós.
limpando, restaurando, derramando bálsamo, trazendo paz, tirando as amarras, quebrando os grilhões, restaurando a fé, avivando a alma. Deus em nós. E Ele te trouxe e nos trouxe aqui nessa noite, porque esse Deus em nós, esse Deus poderoso, fiel, tremendo, em nós, vai te encher da presença dEle. O Senhor vai criar uma fome no seu coração pela presença dEle, e você vai viver o melhor dos dias da sua história, de uma vida governada pelo Espírito Santo, de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, de uma vida dirigida pelo Espírito Santo, de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Se você tem sede dEle, eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Ele te chama para um relacionamento. O Senhor está falando com vidas, filho, filha. É tempo de mergulhar, é tempo de se aprofundar nessa intimidade. Olha que presente que você e eu estamos tendo, de caminhar, de se relacionar e de sermos conduzidos por aquele que é eterno, por aquele que é todo poderoso, por aquele que é fiel, por aquele que é presente diuturnamente. Talvez você diz: pastor, eu tenho sido uma fraude, porque até hoje eu não tenho a presença do Espírito na minha vida. Eu sou convencido, eu não sou de fato convertido, mas essa noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero receber desse Espírito. Como Jesus disse para os discípulos: recebei do Espírito. Talvez você já se relacionou com Ele, talvez você tenha o Espírito Santo na sua vida, mas você não tem nutrido. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Mas essa chama está se apagando no seu coração, e Deus disse: filho, você não está aqui nessa noite por acaso. Eu te trouxe para poder renovar, reacender, restaurar essa chama no seu coração. Tem renovo de Deus para vidas aqui nessa noite. E se você anseia por isso, se você tem fome da presença dEle, se você quer viver um novo tempo nesse ano de 2022, não importa a profissão, não importa o que você faça, você foi alcançado pela graça e quer viver um novo tempo de intimidade, de relacionamento com o Espírito de Deus, de ser cheio da presença dEle, de ser tomado pela presença dEle, de se relacionar diariamente com Ele. Comece a orar agora. Começa a dizer: Senhor, eis-me aqui, enche-me da tua presença. Você tem coragem de fazer isso? Os discípulos em Atos 2 estavam todos reunidos no mesmo lugar, um dia talvez como esse, mas de repente, quando eles menos imaginavam, buscando pelo Espírito Santo, veio sobre eles um vento impetuoso, veio sobre eles um vento impetuoso, e toda a casa foi tomada pela presença do Espírito Santo. Eu quero declarar, oh meu irmão, o de repente de Deus, se você tem sede de fato, o de repente de Deus vai te surpreender nessa noite. De repente o Senhor vai te renovar, o Senhor vai te encher, o Senhor vai te tomar, o Senhor vai renovar a dor, o Senhor vai renovar o batismo. Oh, aleluia. Comece a buscar o Senhor, comece a se lançar na presença dEle, comece a clamar a dEle. Ministério de louvor pode ministrar na unção, no poder, na liberdade do Espírito Santo.